meio ambiente ou ambiente inteiro. Um trocadilho provocado e muito pertinente, porque vivemos numa época de fragmentação. É natural pensar que meio ambiente é todo o estigma, toda a estampa do símbolo verde que nós localizamos muito facilmente no estereótipo da ecologia. Assim, parece que meio ambiente é aquela metade distante dos centros urbanos, em que ficam coisas tais e chamadas de natureza, como florestas, rios e mares, e não todo o espaço, tudo o que existe. Isso é importante porque é preciso recuperar, teoria e prática, a ideia de que meio ambiente é um ambiente inteiro, isto é, a totalidade do mundo. Nesse sentido, a ecologia fundamenta-se em um princípio filosófico, em que o real é concebido como a totalidade. Essa ideia de totalidade, tão rara nos dias da modernidade, no entanto, foi bastante comum na antiguidade. As filosofias orientais, religiões e tradições orientais viram com naturalidade a ideia de que tudo é um. Mas aqui há uma diferença. No mundo ocidental, nós tivemos uma fragmentação, o chamado mundo moderno, que começa no século XVII. Então, vamos lá. Filosofia do monismo, ou seja, aquela segundo qual tudo é um. Brincando com os trocadilhos, o todo é maior do que o tudo. O todo é a totalidade de tudo que existe integrado em uma unidade. Mas tudo é a ideia da aglutinação, da soma das partes constituintes. Assim, se pensarmos em ecologia como o todo, nós teremos que ter uma visão de globalidade. Isso é para poucos. Teremos que ter uma compreensão de integração, de infinitude, de bordas, de centro, e de uma conversação recíproca e simultânea entre todas as coisas vivas do mundo. Mal nos damos conta de nós próprios. Ter uma visão ecológica é ter, portanto, um sentido filosófico de vida bastante difícil para muitos, pelo menos ao nosso tempo. Essa visão em que a totalidade é uma unidade do mundo, que a realidade é um todo e não a soma de tudo, começa no meio científico com um grande biólogo e cientista, Ludwig von Bertalanffy, na década de 50, e que já começa as conversações entre ciências naturais e ciências humanas. Esse espaço foi bem aprendido e utilizado nas administrações, como a teoria geral de sistemas, em que todo organismo, como uma empresa, é um ser vivo. E nesse sentido ele está integrado à sociedade. Mas outros pensadores vieram trazer à baila da discussão a ideia do todo como sistema. Nós temos, bastante conhecido entre muitos, Fritjof Capra, em sua obra O Ponto de Mutação, e depois A Teia da Vida. Não é difícil encontrar também no físico e filósofo da ciência Thomas Kuhn, em A Estrutura das Revoluções Científicas, obra de 1962, a tese de que, de tempos em tempos, surgem modelos de visão de mundo. E esses modelos são vivos como a história. Eles nascem e são chamados paradigmas emergentes. Entram em conflito ideológico com os modelos anteriores que viam o mundo organizado de uma forma em que cria um conflito entre o paradigma antigo e o novo paradigma. Esse conflito é superado e o que era um modelo novo torna-se tradicional, para depois, vencido o prazo de uso e de alimentação de toda uma época, ele cai em desuso e surge outro paradigma
E é nesse sentido que foi apresentado à nossa época como um momento de crise, o fim de um modelo, o modelo newtoniano cartesiano, o modelo da matemática, o modelo do materialismo, do racionalismo e do reducionismo como teorias da realidade, para o surgimento de outro, o sistema e o modelo ecológico, sistêmico. No mundo antigo, na filosofia ocidental, a ideia do monismo, de que tudo é um, que hoje nós podemos chamá-la de ecológica, começa com os grandes filósofos chamados pré-socráticos. E eles apresentam a busca do que poderiam traduzir nos seus termos de qual a substância que seria a essência do mundo. Nesse sentido, que Tales de Mileto, da cidade de Mileto, diz que esta substância é a água. Naturalmente não se trata da água física e material, mas a água era uma substância vista aos olhos mais próxima do que ele conseguia traduzir, que seria a essência de tudo. Mas hoje, cientificamente, não é difícil encontrar na água, sim, de fato, e de alguma maneira bastante aproximada, como a substância mais presente em todos os elementos vivos. Anaximandro entendia que nosso mundo seria apenas um entre vários mundos que crescem, morrem, evoluem e se dissolvem em um ser que ele chamou de o ilimitado, o infinito. Mas Anaxímenes acreditava ser o ar. Parmênides, que tudo é um e este um nunca foi alterado. A essência é imutável e toda a ideia de movimento que vemos a qualquer hora é apenas uma ilusão. Heráclito acreditava que tudo é, ao contrário de Parmênides, a essência de tudo é o movimento. E o símbolo que encontrou para traduzir a ideia de essência do mundo, que hoje poderíamos chamar de ecologia, seria o fogo. Tudo em constante mutação. Dele vem, por exemplo, essa famosa ideia de que nenhum homem banha-se 2 vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas. E seus discípulos ainda dirão que nenhum homem banha-se 2 vezes no mesmo rio, porque nem ele será o mesmo. Demócrito, outro grande pré-socrático, dizia que todas as coisas que existem são alterações, quantificações de uma única substância. Uma pedrinha tão pequenininha, indivisível, que ele chamou de átomo. Observem que então, na antiguidade, se procurava, se imaginava e se interpretava que todas as coisas são uma só. E que, portanto, há uma irmandade entre todas as aparências e todas as diversidades. Pensando em filosofia assim, no mundo moderno, podemos citar Spinoza, este filósofo para o qual tanto a palavra natureza como Deus, ele entendia como sendo sinônimos do mesmo. O ser era a essência de tudo, e tudo que existia, tudo que pode existir, são variedades ou modalidades deste ser, natureza ou Deus. Pensando em um grande filósofo contemporâneo, Ortega y Gasset, espanhol, ele diz coisas semelhantes, mas assim, de outra maneira. Eu sou apenas um dos ingredientes da minha vida. O outro é o mundo ou as circunstâncias. Isso na sua obra Lições de Metafísica. Em Meditações do Quixote, ele chega a dizer isso. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não me salvo eu. Observem que este princípio que hoje nominamos como ecologia tem por base uma filosofia de que tudo é um, e esse um se chama
todo. O todo é maior do que tudo. Pensando assim, como explicar isso que nós chamamos de individualidade? Do grego, aquele que não se divide. Uma pessoa apenas isolada de outra. Esse termo individualidade foi redefinido no mundo capitalista, no mundo industrial. Tanto que o sufixo ad, como a essência, passou a ser ismo, como doutrina de, interpretação, dogma e verdade, teoria da realidade. Portanto, há uma imensa diferença conceitual entre individualidade e individualismo. No mundo contemporâneo, individualismo significa a ilusão da separatividade, em que o eu, para existir, implica a negação do outro, o afastamento, o distanciamento e, quiçá, a morte do outro. Conquanto na antiguidade, a individualidade, mesmo nas ideias do átomo, o indivíduo como único, ele era apenas o elemento do qual é composto a totalidade. Não havia separação. Nesse sentido, a ecologia é filosoficamente um paradigma que apresenta e defende toda forma de integração íntima entre todas as diversidades. Em termos éticos, podemos encontrar na ecologia o que se chama de alteridade. Mais que o respeito às diferenças, mais do que um convite à conversação, mas a necessidade vital para cada um da integração do outro. Nesse sentido, ecologicamente, na filosofia do chamado monismo, o princípio da totalidade única do mundo, em suas diversas concepções, precisamos dizer que eu preciso de tudo para eu existir. Se eu morro, morre tudo. Se cada parte é fragmentada, é o todo que está sendo posto em risco. E não me parece esse o discurso último da ecologia, o perigo da fragmentação, que por causa de alguns, o todo pode, em crise, desaparecer? Está em jogo, portanto, a pseudo-realidade que nós chamamos de individualismo. Muito bem, vamos tentar elaborar isso de outra maneira. Cada um de nós, pensando assim, está nele presente o todo e a parte. Eu sou ao mesmo tempo eu, separado, e simultaneamente todos juntos comigo. Cada planta, átomo, molécula de oxigênio, cada partido político, pessoa, animal, cardume, cada estrela ou bactéria, tudo, a paz, a guerra, toda a sociedade e cada uma única pessoa compõe e é composto de uma única substância. Bertalanffy a chamou de sistema vivo. Spinoza a chamou de Deus. Mas essa totalidade agora, quando a totalidade está posta em risco, nós temos um grande perigo. Será que, se formos escolher entre, na separação, o homem versus essa outra parte do equívoco, o meio ambiente, o outro, a natureza, não seria chegada a hora de morrer o homem para viver a natureza? A morte do humanismo, graças a Deus, pode ser a salvação da ecologia. O humanismo, que foi a tese defendida na modernidade de que o homem é primariamente mais importante do que a natureza, havendo a dualidade. Pois bem, foi com a obra impactante de Charles Darwin, 1859, A Origem das Espécies, que nos fala de um humanismo sobre toda a natureza que se torna a parte inteligente resultante do globo, que veio e um dos maiores ecologistas a
à discussão o renomado cientista ambiental da Royal Society do Reino Unido, James Ephraim Lovelock. Ele escreve uma obra em 1979 chamada A Hipótese Gaia, e depois foi revisto como a Teoria Gaia, e hoje sua tese é tratada como realidade científica pelos maiores nobelistas do nosso tempo. Essa tese diz que, a propósito do mito da deusa Gaia, o espírito de todo o planeta, de que até o ser humano, tudo o que existe, é parte integrante de um sistema chamado planetário, um ser vivo chamado Gaia. Sugere um tipo de cooperação global entre os seres vivos, algo que vai de encontro à ideia darwiniana da luta pela sobrevivência, uma noção de organismos competindo-se, mas trabalhando juntos para manter o equilíbrio do planeta. Reações em cadeias com suporte de minúcias em todo o planeta, do macro para o micro e vice-versa. Se compararmos com o princípio da homeopatia, a biosfera, toda ela, é uma entidade única. E apesar de não sabermos explicar o que e nem por que uma coisa que acontece aqui em Goiânia interfere no Japão, ou o que acontece na profundeza dos oceanos interfere na atmosfera, embora não saibamos explicar isso, é constatado o efeito da totalidade interagindo. Nesse sentido, Lovelock nos põe uma crise que, na opinião dele, no que ele chama já de a crise de Gaia, é que provavelmente já passamos do momento de voltarmos atrás, que não conseguiremos mais salvar o planeta. E diz mais, diz coisas, ele, um dos maiores ícones do pensamento ecológico no mundo, diz coisas assustadoras, como por exemplo, isso na entrevista à BBC no Brasil: tentar salvar o planeta hoje é bobagem, porque não podemos mais fazer isso. Se for salva, a Terra vai se salvar sozinha, que é o que sempre fez. A coisa mais sensível a se fazer é aproveitar a vida enquanto podemos. Isso é um ecologista dizendo. Ele vai dizer também que, naturalmente, foi a humanidade que decidiu aquecer deliberadamente o planeta, e que o homem puxou o gatilho inadvertidamente, mas ao fazer isso, ele colocou tudo em movimento, sem volta. Portanto, sem novidades, nós vamos morrer. Mas quem não morre? Ele vai dizer que, portanto, com o fim do petróleo, agora já com mais de 90 anos, toda essa aparente panfletagem, discurso ecológico de mudança de todas as maquinárias, de todo o desenvolvimento econômico para uma economia verde, não passa de uma mistura de ideologia e negócios, porque não há uma boa engenharia prática por trás. Bom, o que fazer então? Eu estive pensando sobre esse momento de caos em que o planeta e todos nós nos encontramos. Aqueles que têm uma visão de totalidade sofrem devidamente pelo risco à beira de um caos sem volta. E eu me lembrei da escola náutica de Sales, que ali, inaugurada pelo infante Dom Henrique em Portugal, em 1417, ele criou um porto que se tornou um mito, uma das escolas de navegação que mais enfrentaram os perigos do mar. Observem que foi um tempo em que não se sabia se além do horizonte os barcos cairiam num planeta, quem sabe, chato. Quem sabe, ao contrário, haveria de toda a esperança o monstro bíblico de Leviatã, que faziam com que todos os barcos
para além do cabo chamado bojador, desapareciam e não voltavam jamais. Era preciso um investimento, além de toda a desesperança, que pudesse navegar e descobrir que o mundo não é apenas este conhecido, e além de todo o conhecido, era possível inventar e reinventar o sentido da vida. Qual o preço? O risco de morrer. Qual o preço? Dar a vida nesse propósito. Foi assim que surgiu o poema de Fernando Pessoa, Mar Português. Para mim é um poema ecológico, porque ele canta toda a esperança findado na morte. Há um momento em que ele fala que todas as noivas que ficaram por casar, por todos os homens que perderam pais e filhos, todos estes que navegaram sabendo que iriam morrer, como hoje nós estamos em risco de um planeta, de uma cidade, que o caos vai acabar. O lema da escola de Sagres era: navegar é preciso, viver não. E se for preciso investir um tal empreendimento que possa salvar a vida do todo, no qual nós fazemos parte, apesar de cada um em seu próprio investimento venha morrer na luta tentando, valerá a pena? Eis a resposta de Fernando Pessoa ao que parece ser o espírito desta filosofia. Valeu a pena? Diz ele. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Pensando nisso, todo o discurso ético, filosófico e ecológico, apesar de toda a desesperança, é feito em muito daquilo de que também são feitos os sonhos, os ideais. São como estrelas que, no mundo antigo, entre os navegantes, nunca alcançaremos, mas servirão de guia para que nos levem para o norte, de onde desejamos enfrentar todos os monstros e descobrir que o mundo é além do desconhecido possível. E se as estrelas, nas noites mais sombrias, nos nossos momentos mais difíceis, servem de guias, nós que hoje vivemos tempos sombrios, cujo pensamento ecológico tenta nos acordar, sejam como estrelas em nossos próprios olhos, e cada um navegante, e o nosso mundo como um barco, para que possamos ir além de bojador, além de toda dor, e a ecologia seja a esperança, seja o trabalho. Isso que nós fazemos aqui, cada um de nós, em que acorda e, apesar do mundo estar em caos, navegar. Ademais, quem sabe, navegar é preciso. Viver o individualismo? Não. Muito obrigado a vocês. Boa noite. E o ego, onde é que ele entra nessa história? Se eu sou pedestre, eu me assusto quando o carro vem em minha direção. Se eu entro no carro, eu viro motorista. Eu não tenho nada a ver com aquele idiota que está na minha frente. Nós acreditamos na nossa cápsula física que nós não temos nada a ver com o outro. Em muitos momentos fez colocações muito sérias e me colocou como ambientalista. Eu não sou ambientalista. Uma das minhas profissões é de ser publicitário, a outra é de eletrotécnico. Por um lado, eu trabalho com marketing, por outro,
eu escrevo poesia, ou eu edito revistas ou um site. Algum tempo atrás, foi feito um filme no Mato Grosso do Sul a respeito de uma tribo indígena que hoje está muito em evidência, os Guaranis Caiovás. E num dado momento, nesse filme, o fazendeiro, o que agora está rotulado como ruralista, diz: pois é, um monte de terra, nós trabalhamos essa terra, nós produzimos, nós trazemos riquezas para o Brasil. E jogou a terra pelo chão. Terra vermelha, terra bonita, terra potente, criativa, reprodutiva. O índio pegou aquele monte de terra que havia caído e jogou dentro da boca e comeu. E disse: eu sou a terra. Nesse sentido, eu não sou ambientalista. Eu sou isso que está aqui, tudo. E se por acaso eu tenho uma certa identificação com ideias mais ambientalistas, ecologistas, tanto é que eu tenho uma revista que chama Ecológica, mas, por outro lado, eu também tenho que ver o outro lado. Vocês já imaginaram alguém que escreve um romance que nunca consegue se colocar do outro lado, que não cria nenhum personagem que é inimigo do outro, que cria intrigas, que conduz aquele fio de interesse do leitor para saber como é que um vai passar a perna no outro, como é que um vai conseguir vencer o outro, ou como é que fica a situação daquele que perdeu, entende? E aí entra o advogado do diabo, aquele sujeito que tem que defender ideias indefensáveis. Então, nós temos que fazer essa brincadeira dos dois lados. Por um lado, eu sou um produtor, eu tenho direito de lavrar essa terra, eu paguei por ela, essa terra tem que produzir. Por outro, eu defendo essa terra, eu quero que aqui cresçam mais árvores, eu quero ser um ecochato. E é verdade. Dia desses, eu estava fazendo uma coisa que eu não faço com muita frequência: lavando a calçada. Mas eu sou extremamente econômico com a água. Passa um sujeito pela minha porta e me fala assim: você está desperdiçando água! E ele estava assim, muito raivoso. Eu falei: escuta, volta aqui, vamos conversar. Ele não deu a menor importância, foi embora. Então, muitas vezes, nós, seja lá qual for a nossa posição, profissão, gostamos de acusar o outro de fazer algo que vai contra alguma coisa que a gente pensa, sente, acredita. E nessa história do ambiente, sempre vai ter alguém que vai defender um lado e outro que vão defender o outro. E essa é que é a beleza dos embates. Infelizmente, muitas vezes, nós nos perdemos no embate e esquecemos que nós somos parte daquilo que vai acontecer em função daquilo que a gente defende. Nós temos um caso recente da aprovação de uma lei que foi mexida aí, que foi discutida durante alguns dias, que esteve no Congresso por N anos para ser modificada, aprovada, repensada, etc. E durante todo esse processo,
E nós temos hoje uma lei que é mais ou menos, um monte de leis por aí que são assim. Nós não tivemos tanta participação na discussão dessa lei até um certo ponto. Nós, sociedade, nós ambientalistas, nós ruralistas, mas uma grande parcela que determina por onde é que as coisas vão, usou interessantes mecanismos de marketing, de linguagem, de comunicação, para criar um momento em que havia mais votos naquela direção e menos nessa. Então, nós chamamos o nosso processo aqui, onde nós vivemos nesse espaço, com exceção de alguns países no Ocidente, no Oriente Médio, de democracia. Aos poucos começa a surgir o comentário de que nós vivemos num modelo que ninguém nunca assumiu, que é um modelo teórico, e que na verdade ninguém fala assim: nós somos plutocráticos, que é o modelo que nós vivemos. É um modelo dominado pelo capital. O que manda é o capital. Então, não tem democracia. O número de votos é determinado por uma máquina que foi construída em função de uma capacidade de gestão financeira. Quanto mais dinheiro é jogado no processo eleitoral, mais votos possivelmente, a menos que aconteça uma revolução social, vão para aquele que tem mais dinheiro e que conseguiu também comprar mais votos, que é uma realidade nossa, e que conseguiu fazer uma propaganda melhor, conseguiu contratar os melhores marqueteiros, por isso que virou uma palavra assim meio maldita. E resulta numa relação de poder que é desequilibrada. Nós não temos democracia. Assim como nós vivemos na ilusão da separação entre nós, entre cada um de nós, entre marido e mulher que vivem muito juntos, mas se sentem tão separados muitas vezes, e que às vezes nem mesmo no ato sexual se encontram. E temos uma sociedade em que é muito bonito ouvir falar de unidade. Mas quando é que a gente sente essa unidade? É só um comichão filosófico? É só uma abordagem intelectual? O que nós fazemos daquilo que nós conhecemos? O que nós fazemos das oportunidades de aprendizagem que nós temos? Se por um lado eu tenho que defender aquele meu plano de marketing para poder gerar mais consumidores daquele produto, por outro, eu tenho que ter a consciência do que eu estou fazendo se eu estou vendendo um produto que é nocivo. Como é que é possível conciliar finanças com idealismo? E aos poucos começa a surgir em certos movimentos dentro do nosso planeta pensamentos a respeito da diferença de posicionamento científico. A ciência deixou de ser algo categórico, apesar de que muitos cientistas ainda discordam quando eu falo que a ciência também pode ser dogmática. A pessoa fala: peraí, não mistura Deus nessa história. Não estou misturando Deus, estou dizendo que muitos cientistas são dogmáticos, porque eles acreditam piamente que a ciência é daquele jeito, e que a ciência é maior do que o todo.
Interessante. As nossas descobertas, muitas vezes, são pautadas não pelo interesse da descoberta em si, mas são pautadas pelo proveito que você pode tirar delas. Então, essa cápsula de separação, o nosso famigerado, querido, adorado, idolatrado ego, nos coloca numa situação de separação. Então, falar de ecologia, falar de meio ambiente, sem falar de nós mesmos, não funciona muito. Porque se eu acredito que eu sou tão importante que eu tenho que colocar uma chama desse tamanho debaixo de uma panelinha desse tamanho para que eu não perca tempo e ela cozinhe mais rápido, eu sou um pouco irracional, porque o fogo em volta da panela não vai aquecer a panela, vai aquecer o ar em volta, mas o aproveitamento do fogo é menor do que se ele tivesse se localizado sob a panela. E muitas vezes eu esqueço que a panela está lá no fogo, o braço das panelas se queima, tudo que está lá dentro seca e queima, mas eu acho que tem que ser assim. Então, uns malucos nesse planeta entendem que tudo faz parte de tudo e que não existe essa separação. Apesar de que ainda presente no corpo e na mente, a separação que a gente sente é a nossa dor. E mesmo assim, nós nos agarramos a ela. Nós acreditamos que somos separados, que somos eu contra o resto do mundo, e o mundo não está nem aí para nós. Às vezes eu brinco e falo, peraí, o fundo do mar tem por aí, sei lá, uns 20 quilômetros, as pressões lá são tão imensas, que se de repente um continente emborca e tudo derrama lá dentro, será que nós vamos ver o edifício de, sei lá, 500 metros de altura, os carros, os computadores, esse monte de aviões, de repente a América do Sul emborca assim e cai tudo lá dentro do Oceano Atlântico? Aí a gente fala, poxa, não tem história. Então, viu, uma das coisas que eu gostaria de saber de você é, e a história que morreu? Onde é que ela ficou? Porque, na verdade, as nossas histórias, as nossas coisas sagradas, os livros sagrados, muitas vezes só contam um pedacinho da história. E porque nós escolhemos uma posição filosófica, influenciados por um tal de Descartes aí, ou de outros pensadores, a gente entende essa coisa como preto e branco. E engraçado é que os orientais, já você também mencionou, eles entendem isso de uma forma muito mais profunda. Tanto é que eles criaram um símbolo para isso, que é do yin e do yang. No yin tem um pontinho da outra cor, que é o yang. O preto sempre tem um pontinho do branco lá dentro. Isso me faz lembrar que nós estamos diante de coisas no nosso espaço, no nosso cosmo, que engolem tudo. Os buracos negros, que nós não sabemos exatamente o que é, mas não deixa de ter uma relação com essa história do yin e do yang. Porque se alguma coisa entra num buraco, ele vai sair de outro lugar. Pelo menos é a nossa lógica
terráquea. Agora, onde é que fica a ecologia? Onde é que fica a nossa consciência de que nós estamos cagando e mijando no nosso próprio prato? Onde é que nós ficamos na nossa arrogância de achar que os nossos dejetos, que a nossa poluição não vai vir contra nós? Então, nós temos assim uma percepção muito curta da vida. E por causa dessa ilusão da separação, nós acreditamos que de um jeito ou de outro nós vamos sobreviver. O Darwin desenvolveu uma teoria muito bonita: a evolução das espécies. E interessante é que os nossos amigos americanos lá do norte, em sua posição fundamentalista, religiosa fundamentalista, eles querem proibir até a menção de que existe essa teoria da evolução. Não, só tem a Bíblia, tudo bem. Então, mas mesmo o Darwin desenvolveu uma teoria. Nós não sabemos nada a respeito da nossa origem. Alguns outros malucos por aí começam a questionar um monte de outras histórias que nós temos, um monte de outros mitos que a humanidade carrega, mas que não tem relevância, não tem significância, e quem toca no assunto é visto assim, meio de lado. Então, existem algumas teorias que estão sendo desenvolvidas no planeta no momento de que nós temos uma origem que não é terráquea, que nós somos frutos de algum experimento aí de uns loucos cientistas extraterrestres. E aí eu pergunto, onde é que nós vamos chegar na nossa elucubração, na nossa falta de conhecimento de nós mesmos? E a nossa falta de conhecimento sobre nós mesmos é que determina essa ilusão da separação. Todos os grandes sábios, mesmo da antiguidade grega ou alguns da modernidade, dizem que é muito importante a gente conhecer a si mesmo. Existem movimentos aqui e por aí nos Estados Unidos, na Europa, de autoconhecimento. E existem muitas pessoas que ficam de olho fechado, olhando para o próprio umbigo, observando a respiração, e que são meditadores. Antigamente, quando alguém falava na palavra meditação, ele era visto assim meio esquisito também, de lado. De repente, alguém começou a usar isso em filmes e começou a dar cursos e treinamentos para executivos, e a coisa virou moda. Mas o processo de esquecimento, de desconhecimento de nós mesmos é constante. Quem de nós sabe o que fez no dia 11 de novembro do ano passado? O que nós pensamos? O que nós sentimos? O que nós comemos? A menos que nós tivéssemos uma câmera externa nos filmando, poderíamos dizer o que nós fizemos há um ano atrás nesse mesmo dia e horário. Eu não sei. Alguém aqui sabe? Pelo visto, não. Ninguém levantou a mão. Então, com isso, onde é que fica o meio? O meio do ambiente, que somos nós, que de certa forma temos a ilusão de que somos os reis da criação. No entanto, se nós somarmos
e pesarmos todos os insetos que existem no planeta, eles são muito mais, ocupam um volume muito maior de espaço do que nós. Só que a gente não os vê. Um monte deles está escondido sob a terra. No entanto, são mais numerosos que nós. E nós, na nossa arrogância de ignorantes de nós mesmos, esquecemos que todo ato que a gente comete tem uma reação. E apoiamos enormemente esse individualismo e queimamos com isso um período de prazeres que o compartilhamento, o expandir-se pode nos dar. Todos nós apreciamos muito estarmos rodeados de amigos, estarmos numa festa, estarmos dançando. E, no entanto, muitas vezes, aquele nosso amigo aqui do lado é amigo do inimigo meu. E eu acredito que não tem jeito de forma alguma de eu ser amigo daquele inimigo. No entanto, viu o amigo dele. Engraçado, né? E a gente não pensa sobre essas coisas. E aí, a gente assume papéis como eu sou ruralista ou eu sou ambientalista, em função de um interesse muito imediato e precário. Então, é evidente que nós temos que produzir. É evidente que nós temos que permitir que a nossa espécie cresça, se reproduza. No entanto, em alguns momentos, a própria humanidade se regula e deixa de crescer. Com a redução do número de filhos, que está numa faixa de 2 por pessoa, por casal, perdão, nós teremos em breve falta de gente para manter o sistema funcionando, se continuarmos da forma em que estamos nos reproduzindo. Se por um lado nós temos que produzir mais, temos que enriquecer mais, por outro, nós precisamos repensar essa forma de como é que esse enriquecimento é feito. Muitas vezes o sistema ele só funciona até um certo ponto. Todos nós sabemos aqui que recentemente Goiânia viveu um período de crise em função de uma coisa chamada avestruz. Muita gente pôs muito dinheiro num sistema que não tem como funcionar. Na Alemanha existe um ditado em que os últimos serão comidos pelos cães. Mas o sistema financeiro mundial, ele é a mesma coisa, só que numa escala muito maior. Então, o processo de distribuição de renda, de utilização da cadeia produtiva e da exploração da mão de obra em função de um acúmulo de riqueza em um certo grupo de pessoas, ele é o mesmo processo da bola de neve, da pirâmide, só que é uma pirâmide planetária. E nós estamos caminhando para um ponto de saturação desse sistema. Então, não adianta muito a gente acumular demais sem repensar o que nós estamos fazendo. Só acumular não vai resolver o pepino. Então, nós estamos num momento em que nós não precisamos de pensar só o que nós temos que fazer para recompor
para compensar, para diminuir os danos que nós já causamos. Nós precisamos pensar de como é que nós podemos fazer a nossa vida continuar de uma maneira em que o nosso impacto pessoal nesse planeta seja menor. Então, nesse ponto, ou por esse lado, eu sou um ambientalista, mas eu sou ao mesmo tempo um pragmático, em que eu penso que nós estamos fazendo um monte de coisas erradas, com muita certeza e com muita segurança de que nós estamos absolutamente certos. E se tem uma certeza da qual nenhum de nós escapa, é a da morte. Só que tem alguns iluminados por aí que dizem que, na verdade, o que morre é só uma capinha de um monte de átomos, de um monte de água, que de repente perde uma força vital aí, que alguns chamam de alma, ou de espírito, ou de vida divina, sei lá, e nós continuamos a existir num outro plano. Na verdade, alguns dizem que já voltaram, que tem consciência disso, mas a maioria de nós não sabe nada a respeito. Então, onde é que fica o ambientalista nessa história? Onde é que fica o ruralista? Onde é que fica o cara que acha que tem que acumular tudo e aquele que fala: eu não preciso de nada, eu prefiro viver debaixo da ponte? É uma opção para muita gente. Às vezes não é uma opção, mas para alguns pode até ser. Depende da sociedade na qual ele está inserido. Na Índia, existem algumas pessoas que são sustentadas pela sociedade porque eles se dizem santos. Mas nós vivemos num outro lado do planeta. E aqui, o que nós podemos fazer é repensar o nosso modelo de vida, é repensar o nosso status quo, é repensar o que nós fazemos todo dia com aquilo que nós temos, é repensar se realmente vivemos totalmente a nossa vida. Quando o Vil me convidou para vir aqui, começou por um outro lado. Ele me pediu para indicar umas pessoas. Eu indiquei. Não houve uma possibilidade de agendar em função de inúmeros fatores. E aí ele falou: bom, o que você acha de ir lá e conversar do meu lado, falar alguma coisa? Eu topei. Agora, ao mesmo tempo em que eu topei, eu cheguei aqui sem saber o que ia falar. Eu sentei do lado do Vil e comecei a ouvir. E é impressionante o quanto a humanidade já produziu de coisas lindíssimas, de quantos autores e quantos livros foram escritos, e quantas linhas de pensamento, e quanta riqueza mental foi desenvolvida em tantos séculos. E muitas vezes nós não nos damos a oportunidade de fruirmos dessa riqueza. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui hoje à noite e de perceber que sempre existem pessoas que estão interessadas em descobrir mais. Isso é muito importante, esse espírito de curiosidade, de redescoberta, de conhecimento, é o que nós precisamos para entendermos onde é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida e com aquilo que está em volta da gente. Então é uma alegria muito grande ter podido estar aqui e falar com vocês. Muito obrigado.
querido Bosco me fez uma pergunta assim: e a história que morreu? Onde ela ficou? Quando ele disse que é preciso pensar a totalidade da própria vida, eu me lembrei de Heródoto, pai da chamada ciência da história, que nos fala da noção de tempo. Há uma diferença entre o tempo pessoal e o tempo da história. O tempo pessoal tem o alcance mínimo das ansiedades. Os que sejam mais sábios na sua vida pessoal talvez planejem alguns anos adiante e para trás tenham alguma memória do início ao fim que chamaria de própria vida. Mas como a dor privilegia toda a consciência para si mesma, de maneira a, como eixo de gravidade, tender tudo para lá, na medida em que as pessoas vão sofrendo, essa dor convida-as a serem mais egoístas, e muitas aceitam o convite e querem basicamente dizer que o mundo inteiro é o tamanho da própria dor, reduzindo o tempo de todo mundo para ser apenas o tempo da dor. Ou seja, quanto mais a história pessoal, mais o individualismo. No entanto, essa história que morre com a própria pessoa é a da pessoa. Mas a sua pergunta, creio que é sobre a história da humanidade. A história que herda para além do indivíduo e permanece mesmo morrendo o indivíduo. Os gregos criaram o que nós chamamos de mito do herói, em que ele sabia que iria morrer, e mesmo morrendo faria um ato de tal forma maior que a própria vida, que morrendo ele como indivíduo não morreria aquilo que ele incentivou e fez criar como história. Quando Sócrates chamou em homenagem ao templo de Delfos, um propósito de vida deste conheça-te a ti mesmo, ele não fez conhecer-se a si mesmo voltando-se para si, mas discutindo na cidade, no estado, na praça pública. O seu conhecer-se a si mesmo era o criar e desenvolver a política. Assim como hoje, se falarmos em história, em autoconhecimento, teríamos que falar em conhecimentos de química, conhecimentos de geografia, conhecimentos de humanidades, conhecimentos e práticas. Então hoje, para se ter uma visão ecológica, para se ter um conhecimento da história, penso, é preciso desaparecer como indivíduo. Desaparecer diante das ansiedades pessoais e ter uma outra preocupação. A necessidade do mundo, para além de si mesmo. Que no mundo individual é chamado de superação do egoísmo. Mas no mundo ecológico, histórico, é chamado de visão política do mundo. Então, penso eu que há duas respostas. A história dos pobres de espírito, no sentido dos egoístas, esta morre com a própria pessoa. Mal chega a nascer, porque a vida é um susto. Quando se dá conta, é só quando acaba a dor. E a história, para além da pessoa, que é chamada de ecologia, esta nós não temos que nos preocupar, porque todo o bem público que se faz permanece para além de mim mesmo, e quem a escuta é a própria história. Voltemos ao gigante do planeta. O planeta fala, e é o planeta que ouve. Apenas nós somos testemunhas dessa verdade. A história continuará falando, não importa se precisaremos de ouvidos para ouvi-la, não dos ouvidos individuais. Então, por exemplo, para concluir, nós todos falamos a língua portuguesa. Nenhum de nós a criou, mas ao nascermos ela está aí. Eis a história. Não precisa que cada um tenha consciência dela, mas aqueles que produzirem textos, que forem leitores e escritores, farão história. E a história continuará falando a si mesma. E nós apenas testemunhas dessa verdade. A história fala, a história escuta. É nesse sentido que, quando pensamos em meio ambiente,
A ecologia é o discurso do planeta dizendo: vamos morrer e renascer. Mas eu lhe faço outra questão, uma outra pergunta. Já que todos os papéis são parciais, são tendenciosos, se eu entendi bem, esse de ambientalista ou de agricultor ou pecuarista, para você existiria de fato, autenticamente, a todo custo, a toda prova, o ecologista? Ou este é apenas mais um lado falseado? Não posso dizer que é um lado falseado. Existe, de fato, uma preocupação em repensar o sistema. Existe a preocupação de verificar o que é que acontece quando eu faço algo. E se existe a preocupação, existe a relação com o ambiente, com o meio. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, existem orientações, existem divergências. Por exemplo, o próprio aquecimento global, em função da queima de petróleo, de carbono, tem dois lados muito interessantes. Existe um lado defendido pelo IPCC, que diz que realmente o aquecimento global tem sido causado pela queima excessiva de petróleo. Mas existem dados históricos que comprovam que o planeta já esteve muito quente em outros períodos e que isso é uma fase do planeta. Então, por um lado, existe realmente uma queima exagerada de petróleo. Mas por outro, existem movimentos cíclicos no planeta que nós não compreendemos em toda a sua extensão. Mas, num dado momento, alguém sacou que esse processo iria acontecer e deflagrou toda uma nova cultura de ambientalismo e criou uma série de outras tecnologias que vão, evidentemente, custar dinheiro, vão gerar mais empregos, vão gerar outro tipo de consumo para resolver os problemas ambientais. Mas nós não sabemos, na verdade, até que ponto que um resolve o outro. Se por um lado nós não temos nenhuma segurança em relação a isso, e que para alguns virou até uma religião, tem gente que vai para as ruas, pega a bandeira, joga pedra e briga e discute e condena os outros que discordam. Tem também toda uma insegurança científica de saber se o modelo que nós escolhemos pensar em relação a todo o processo é real. Se a conta fecha. E muitas mentes que se afastaram do IPCC dizem que não acontece, que é tudo uma farsa. Então, nós não sabemos. Esse aqui é o grande ponto. Obrigado. Obrigado, querido. Vamos fazer um bate-bola, todos participando, com questões e discussões. Querido, por gentileza. Eu vou pedir a vocês que participem, que levem o microfone bem próximo à boca e diga o seu nome, para que todos possam registrar a sua participação e a gente provoque agora um debate público com todos, tá bom? Só seguindo as ordens. Boa noite, meu nome é Noemi, sou colega de Boston há muito tempo, na revista Ecológica, e temos alguns trabalhos juntos.
No meu entender, o que fecharia tudo isso aí, Bosco, girar tudo isso aí, seria a marca da educação ambiental. Que é o que nós podemos fazer atualmente? Pensar globalmente e agir localmente. É o que nós podemos fazer de melhor atualmente. Então, essa é a máxima que fecha o pensamento tanto do Bill quanto do Bosco. Obrigada. Obrigado, Ali. Boa noite a todos, eu me chamo Osana. Boa noite, Osana. Embora eu tenha chegado um pouco atrasada, infelizmente, não assisti a palestra toda do Will. Mas tá certo, Will. Eu já tenho lido um pouco também da teoria de Gaia, que você falou. Também gostei da sua palestra, Bosco. Eu também trabalho nessa área, Bosco. Eu sou responsável pela área gestão socioambiental da Justiça do Trabalho aqui em Goiás. Eu sei, Bosco, que tem várias divergências, de fato, nessas questões. Só que a gente acaba dando o braço a torcer, que tem melhorado muito. Embora eu não tenha certeza, como você mesmo disse, a gente sabe que tem divergências até em relação às queimadas do cerrado. Que uns bate o pé e fala que você não deve queimar o cerrado, como a gente sabe disso. Já tem teorias que falam, como os próprios moradores do cerrado, que tem que pôr mesmo, que tem que botar fogo mesmo no cerrado, que é bom e que faz bem até a plantação, até os arbustos, que faz bem mesmo a plantação do cerrado. Então, divergência sempre se tem, até os mesmos cientistas, pesquisadores. Só que eu falo assim, em termos do judiciário federal do Brasil, tem se melhorado bastante, principalmente para o capitalismo, porque experiências, enquanto os nossos servidores, os magistrados pegavam 3, 5, 10 copos descartáveis ao dia, hoje a gente conseguiu as canecas, a adoção das canecas, e hoje um servidor pega um copo e ele fica com um copo o dia todo para tomar água. Então, economicamente, isso é um fator positivo. Outros detalhes, gente. O emprego verde, que também é uma maravilha. Por quê que o emprego verde é uma maravilha? Porque se percebe-se que o trabalhador, ele foi melhor... aliás, o trabalhador, ele hoje está mais... A empresa... o que acontece? O Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho também, com essa questão do emprego verde, ficou mais próximo ao trabalhador. Então também tem aquelas vantagens de proteção ao trabalhador, sim, dessa questão do emprego verde. Então tudo, gente, tem as suas vantagens, a gente sabe que tem as desvantagens, mas também tem as vantagens. Essa questão do consumo sustentável, os desafios da sustentabilidade. Então, eu, Osana, pessoalmente, creio na evolução. Eu acredito na evolução humana. Eu, particularmente, acredito que isso tem melhorado bastante e eu acho que, que nós vamos morrer, que tem piorado, que já não tem mais o que fazer com o planeta. Muito pelo contrário. Eu acredito que tem melhorado mesmo e que nós temos que educar as nossas crianças para não jogar lixo na rua, que é uma vergonha. O mês passado, gente, eu estive no Chile, fiquei apaixonada. Vocês aqui devem conhecer Santiago. Que limpeza que é Santiago. As pessoas não jogam olha, sinceramente, eu que sou deficiente visual, fiquei apaixonada. Gente, a gente andava lá, acho que não acha um palito no chão. O que é aquilo? Então nós, principalmente brasileiros, somos mal educados. Nossas ruas são mal cheirosas, para não dizer fedida mesmo. Nós não temos educação ambiental, somos extremamente consumistas. Nós falamos de norte-americanos, não sei porquê. Nós nos tornamos americanos, a gente critica Estados Unidos por quê? Eu sou apaixonada pelos Estados Unidos, não sou politicamente que nem historicamente, mas tem muita coisa que eu admiro muito e assumo. A gente também tem que olhar o lado positivo das coisas. Mas, repito para vocês,
nós estamos evoluindo, está muito melhor. E creio sim na evolução planetária. Obrigada. Muito obrigado. Bom, meu nome é Sandro, tá? E reforçando o que a nossa colega Osana falou, realmente concordo com ela que a gente está num alto grau de evolução do ser humano, sim, como indivíduo, até mesmo em vários critérios, né? Só que, infelizmente, não é todo indivíduo em si, certo? Com essa história de ecologia, a gente está dando demanda a uma palavra, uma expressão que a gente chama de desenvolvimento sustentável, certo? Só que, infelizmente, o desenvolvimento sustentável que é aplicado ao Brasil não tem ainda uma norma, uma regra que estabelece o que, como e quando fazer. Recentemente, basicamente umas 3 semanas atrás, com esse período de chuva, lá no Instituto Federal de Goiás, no campus de Umas, lá onde eu sou professor, a gente teve um evento meio triste, com um projeto do PROAL, né, que a gente tem do PROAL, que a gente sempre tenta fazer um casamento entre o plantio da cana, casado com o cerrado, né? Infelizmente, a empresa PROAL fez o quê? Esqueceu do cerrado, plantou tudo de cana. O que a chuva fez? Foi lá e limpou a cana-de-açúcar. Cheguei para ele semana retrasada e falei, não foi falta de visão. Aí vem aquela questão. A nossa temática hoje, a gente fala de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Como a gente pode fazer um desenvolvimento sustentável trabalhando também o ambiente interno do ser humano, para que ele compreenda isso e de uma forma escalar, ou mesmo uníssima, em forma mundial, possa realmente trabalhar isso, com o objetivo de um desenvolvimento sustentável. Obrigado, querido. Aqui. Boa noite, meu nome é Amine. O Will derivou um conceito de todo no início, que me pareceu sugerir uma funcionalidade coesa, natural e ambiental. E humildemente me ocorreram 2 referências, eu não sou filósofo, mas 2 referências filosóficas, uma do Schopenhauer, no ensaio que ele faz sobre a morte, em que ele cita a experiência de ter observado larvas que sobrevivem durante 24 horas e não tem nenhuma influência no ciclo vital que se tenha observado. Então, é uma existência completamente inútil. E outra referência foi de um filme do Lavandrier, o Anticristo, em que essa questão da natureza é muito presente, é muito bem representada, essa questão da potencialidade caótica da natureza. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, se a pergunta for legítima, filosoficamente, e também sobre a escassez que é inevitável, a escassez de alimentos que é inevitável e é praticamente apartada da nossa capacidade de influência. É isso a pergunta. Obrigado, querida. Noemi, quando citou Edgar Morin, apresentando talvez a epígrafe da nossa crise atual e como proceder, acho que responde, nas palavras desse grande filósofo, à questão do Sandro, sobre uma ecologia interna. Que é isto? Pensar globalmente e agir localmente. Frase de efeito à parte, como pensar globalmente. É claro que pensamento aqui não é mais a antiga forma separativista de pensar descompromissadamente, como apenas uma abstração, e nem é apenas um pensar racionalista, como quem diz 2 e 2 é 4. O pensar é segundo uma estrutura de visão de mundo, uma nova estrutura de pensamento em que pensar é ser, pensar é sentir, pensar é comprometer-se de tal maneira em que não se coloca o eu no pronome do verbo, mas o nós. Como quem diz, nós pensamos. E ainda que eu arrogue-me ser o autor do pensamento, não estarei sozinho. Nem a própria língua eu próprio elaborei para pensar.
Então eu sempre pensarei na herança de toda a cultura milenar, não apenas que me antecede, mas que simultaneamente agora fala através do que eu chamaria de meu pensamento. O próprio pensar globalmente exige uma consciência para depois agir localmente, que é difícil saber como começa, quando começa, porque no dia que eu pensar globalmente, não serei eu exclusivamente, já é o efeito de uma época que me faz, que me obriga a pensar a vida. Eu acredito, como citei vários pensadores, vários filósofos, e eu fico por citar apenas na lembrança de Ortega y Gasset, que quando eu penso, historicamente, a humanidade está pensando. Agora eu posso dizer, eu vou pensar globalmente, mas na verdade, houve uma produção de necessidades tais que eu não consigo não pensar globalmente. Então, Sandro, e junto com Noemi, eu acho que essa ideia de desenvolvimento sustentável não é o impulso de uma pessoa. Karl Marx dizia que a história fala, que no chamado materialismo histórico, quando o indivíduo elabora um pensamento, a produção de todos os tempos, economicamente nele encontram voz. Portanto, assim sendo, se nós agora estamos discutindo ecologia, é porque nós já estamos sendo e conjugando um pronome plural. Nós pensamos. Aqueles que não pensam assim, aqueles que só pensam em si, para si, vivem outro tempo, não contemporâneos. É como se tivéssemos várias pessoas habitando uma mesma época, mas alguns com consciência histórica e outros com consciência egóica individual. Se eu pensar assim, eu posso dizer, para os que pensam historicamente, já estão salvos, porque sabem que a sua morte é inevitável e está tudo bem. Sabem que todas as transformações caóticas, Aline, são naturais, são inevitáveis, e que não apenas a morte individual, como a morte para o renascimento histórico, é inevitável, é natural. Então, estes alcançaram, creio, Sandro, alcançaram a ecologia interna. E aí, o que fazer já está feito. Mas não ficaremos espectadores, apenas entenderemos que quando eu agir, toda a humanidade estará agindo através de mim. Acho que desde o Cristo, quando conjugava eu a verdade, eu o mundo, eu a vida, já implicava em que tudo já estava pronto para aqueles que alcançaram a consciência histórica mundial. Se for assim, creio eu que é assim, irmanado com a Osana, no espírito da humanidade, em que cada pessoa reflete Gaia, tudo sempre esteve em harmonia, como disse a Aline muito bem, numa maravilhosa, belíssima potencialidade caótica da natureza. Já não há mais sustos. Se houver talvez uma ação a ser feita, é repetir para si mesmo e para os outros, no meio do caos, está tudo bem. Está tudo bem. No meio de toda a tragédia, de todo aparente desespero, essa transformação é natural. Eu me dou a ela em sacrifício ao inevitável. Está tudo bem. O movimento da história está dizendo, e eu estou participando disso. No entanto, há outro mundo, simultâneo, paralelo. Aqueles que são egoístas, que não têm a menor consciência histórica, que apenas pensam por si e para si, estes, lamento, estão desesperados. Porque tudo o que têm e tudo o que creem ser, pelo que se apegam, estão perdendo, estão desesperados. Eu penso, como Paulo de Tarso falava em suas elaborações, o mito do eu interno, o eu externo, do homem velho e o homem novo, eu acho que há em todos nós
um eu ecológico que compreende sobre o caos de tudo a maravilha que se segue, e um eu pequeno e egoísta que vez ou outra toma-nos de assalto e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Entre a esperança da história, que fala através de nós, ecologicamente, e o desespero da individualidade, que se apega ao último fôlego da sua vida pequena e mesquinha, está um diálogo que nós precisamos de fazer. Peço ao meu eu maior, que se chama nós, que converse mais com o meu eu pequeno, que se desespera, para que juntos possamos ver e nos lembrarmos: o tudo é o todo, e o todo é maior do que tudo. Eu acho que é isso. Eu me lembro a primeira vez em que eu vi um vídeo de um humorista americano que já faleceu, George Carlin, famoso por ser um ateísta imensamente lúcido e consciente do papel que ele exercia em relação às críticas que ele fazia voltadas para as igrejas, as crenças e tudo que nós criamos a nossa imagem e semelhança. E não entendi quando ele criticou o fato de nós acreditarmos estarmos influenciando o planeta, e que nós estamos vivendo o antropoceno. Então, um período em que tudo o que acontece é em função de nós. E ele falava: poxa, nós somos meras formiguinhas nessa história. Então, no momento em que esses fenômenos, essa cadeia de acontecimentos se manifesta no planeta, em que as geleiras derretem, em que a água do mar começa a subir, em que imensas quantidades de metano, impensáveis quantidades de metano são liberadas no momento em que o degelo acontece, aquele volume lá é imensamente superior a todo o volume que nós queimamos no último século. Então, nós temos uma mania de grandeza muito grande, e nossa importância existe no momento em que nós olhamos para nós mesmos. Em algum momento eu escrevi que nós não somos os reis da criação. Sim, nós temos uma capacidade de articulação, nós reformulamos o universo à nossa volta, construímos prédios, navios, aviões, foguetes, satélites, estabelecemos sistemas de comunicação planetária, interplanetária. Nós podemos falar hoje com Marte, né? Então, tem um Curiosity, um curioso lá, um equipamento que a gente comunica com ele, manda informações, a gente fala: oi, como é que está aí? Como é que está a temperatura? Que rochinha que você achou, que você analisou? E ele fala para nós: olha, eu achei isso aqui hoje, é legal, bonito, parece que aqui teve vida, parece que aqui teve água, e por aí vai. Então nós já estamos falando assim a nível interplanetário. E então eu me lembro, Aline, que você mencionou que nós estamos partindo para uma ausência, uma incapacidade de termos uma escassez de alimentos. Ao mesmo tempo, nós só precisamos reformular um pouquinho a forma de utilização dos recursos. Onde nós criamos uma certa quantidade de vacas e de bois, naquela mesma área nós poderíamos alimentar, se nós utilizássemos somente aquilo que é plantado ali, 20 vezes mais pessoas. Então nós não temos escassez de alimento, nós temos escassez de inteligência, nós temos escassez de repensar o que nós fazemos. Nós damos um valor imenso a um pedaço de bife. Muita gente fala: eu estava num restaurante ali que não é vegetariano, mas que é
que não serve carne vermelha. E aí uma pessoa entrou, olhou e falou: poxa, mas aqui não tem carne vermelha? Não tem. Não, então eu vou embora. Mas tinha um monte de tomates vermelhos, de beterraba vermelha, de alfaces verdinhas, suculentas. E às vezes eu brinco com essa história de muita gente que fala: eu não como porque eu tenho dó dos animais. Eu falo: não, eu gosto de comer coisas vivas. Você morde uma cenoura, ela ainda está viva. A diferença de morder um pedaço de carne que está realmente morto. E nesse sentido, eu não sou vegetariano, tá? Mas eu digo que nós somos um pouco burros, porque nós não pensamos as coisas desse direito. Quer dizer, num lugar onde você pode alimentar 20 vezes mais pessoas, você prefere criar vaca, tem alguma coisa errada nessa história da gente, que a gente está fazendo. Bom, então, Sandro, sustentabilidade, na verdade, hoje, no meio dos jornalistas ambientais, virou um palavrão. É um conceito lindo, maravilhoso, mas que, de acordo com a ótica da nossa economia atual, impossível de realizar. Mesmo considerando que o público já começa a cobrar das empresas essa responsabilidade, mas o pensamento global em termos da produção, ele é ainda bem focado no lucro. Então, eu não falei nenhuma vez aqui a palavra sustentabilidade, a não ser a partir do momento em que você a mencionou, porque é um conceito maravilhoso, só que nós não sabemos aplicar ainda, e que, por exemplo, o atual prefeito de Goiânia utilizou a palavra para definir a campanha dele, sendo que ele não entende o que isso significa. Nós já tivemos, eu e ele, embates fortes a esse respeito, porque eu pedi a ele que fizesse uma certa ação de reparação de uma certa área que está sendo degradada. Ele disse: eu não consigo, eu não dou conta, as coisas não são assim do jeito que você pensa que eu mando, e acontece. Entende? Então, em certo momento em que eu pessoalmente, aí eu tenho que deixar o nós de lado e dizer: eu coloquei Goiânia num evento internacional, bobagem. Eu provoquei uma série de ações dentro da prefeitura para que Goiânia participasse de um evento mundial, que era a Hora do Planeta, mas naquele ano a ação não era simplesmente a de apagar umas luzes nos monumentos aqui da cidade, era de continuar fazendo algumas ações para que aquilo se estendesse durante o ano todo, através da compensação de certos impactos, plantando algumas árvores e etc. Mas não aconteceu, entende? Não houve nenhum interesse em dar continuidade a uma ação, só fez-se uma maquiagem. E isso acontece enormemente com essa palavra. Então eu tenho evitado usá-la. Sim, Osana, é importante reduzir e modificar os hábitos de consumo. É maravilhoso repensar isso. Em muitos lugares as pessoas levam a própria canequinha, tem um esguicho de água onde elas botam a aguinha delas para tomar todo dia e tal. É ótimo, porque num certo momento a gente pensou que para que lavar um copo que gasta água, etc., vamos pegar um descartável, joga no lixo, tá bom, e pronto. Mas nós vemos que esse modelo também não funciona. Então, sim, existem controvérsias em relação às queimadas do cerrado e etc. Nós sabemos que qualquer queimada gera carbono. E um dos outros problemas do nosso planeta não é simplesmente a queima do carbono em si, mas o aumento de resíduos sólidos no ar, que criam um tipo de escurecimento que está acontecendo no planeta também em função dessa queima. Os empregos verdes. Os empregos verdes são muito bons, aumenta a possibilidade de várias pessoas se ocuparem de certas áreas. É evidente que
apesar de haver controvérsia em relação ao fato de queimarmos carbono, etc., mas existe esse lado fabuloso que é que a gente começa a ver que nós podemos fazer um monte de coisas e permitindo que o que está em volta da gente continue bonito, entende? Então é muito mais pelo prazer de ver o verde, de sentir o barulho que acontece quando o vento toca nas folhas ou nas vagens de sementes secas, e você ouve que tem passarinhos ali que saíram lá da fazenda, porque lá não tem mais árvore, vieram para a cidade, e aqui começa a ter um monte de passarinho que a gente nunca tinha visto. Assim, é um prazer estético, é um prazer enorme, mas ao mesmo tempo nós estamos cometendo um suicídio coletivo. Então, Noemi, esse pensamento tem sido motivo de muitas decisões interessantes e produtivas no planeta. Pensar globalmente e agir localmente. Então, é evidente que nós temos uma parcela de responsabilidade de repensarmos, não é só a nossa atitude em relação ao planeta, mas de repensarmos toda a nossa vida, de repensarmos o nosso sistema científico, o nosso sistema financeiro, a nossa história, de sabermos realmente de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai. Essa pergunta tem permeado a nossa vida durante alguns séculos e milênios, né? E talvez a gente consiga respondê-la um dia, ninguém sabe. Então, é isso. Mais alguma questão? Observação? Pergunta? Sim. Querido, por gentileza. Meu nome é Júnior. Will, é uma pergunta para você. A gente vê essa discussão hoje ecológica muito forte em filmes e vários tipos de mídias, né? Eu particularmente, e correndo o risco de ser ingênuo, eu vejo o futuro de forma muito positiva, né? Eu gostaria que você analisasse. Vivendo hoje uma outra plataforma de pensamento, que é uma forma de pensamento diferente do que existiu na modernidade, vivendo agora na pós-modernidade, no pensamento contemporâneo, não estariam dessa plataforma, dessa nova forma de pensar, elementos que nos permitisse ver esse tema de uma outra forma, e de forma positiva, claro, e fazendo com que as novas gerações aí tomem mais consciência disso e ajam de forma diferente, salvando o planeta? Ou é ingenuidade minha mesmo? Mais alguém? Continuando aí, eu tenho comigo que o que tem acontecido no planeta hoje, há mais de 30 anos a gente já falava isso em sala de aula, que nós teríamos esse caos, como aconteceu agora com o furacão Sandy em Nova York, certo? Então isso vem acontecendo. E isso encaixa perfeitamente dentro do perfil do pensar globalmente, do nosso. A própria natureza se encarrega, certo? O próprio universo se encarrega disso no pensar globalmente. Então, o mundo, de maneira geral, todo o nosso universo, ele está se mobilizando para isso. Está se mobilizando para o pensar global nesse movimento de caos, nesse momento que a natureza faz. E agindo localmente, fazendo as suas campanhas, o governo já fez diversas,
agindo local para que possa atingir um pensamento global de humanidade. Então, é assim que nós vamos conseguir caminhar para um mundo melhor. E também a questão do cerrado, eu gostei muito do que a colega ali falou, mas o cerrado, nós não podemos tacar fogo no cerrado. E o cerrado, ele é para ser queimado, mas naturalmente. Nada de falar em tacar fogo no cerrado, porque vem um raio, vem um trovão e normalmente ele se queima, certo? Na época certa. Então, as árvores já são de casca grossa, já são árvores próprias para o cerrado. O nosso bioma é um dos mais ricos do mundo, ele foi tombado pela Unesco, mas nós não podemos tacar fogo no cerrado. Desculpa, eu estou falando isso aqui, mas o cerrado queima sim, mas é naturalmente. Só essa colocação, obrigada. Senão eu vou tomar seu tempo, e é isso. Tchau, tchau. Não, o tempo é nosso. Mais alguém? Aqui, mais uma observação para nos enriquecer. Boa noite, meu nome é Victor. Estive reparando assim, todas as questões, as ideias que muitos têm a respeito da ecologia, do meio ambiente, de salvar o planeta, de vamos salvar a natureza, etc. Mas até de uma forma assim que eu tenho tendência a imaginar que nós somos frutos da natureza. Então, se a gente tenta salvar a natureza, é como se a gente pensasse que a natureza fosse uma coisa à parte dos seres humanos. Mas nós somos parte da natureza, e se em algum momento nossas ações implicarem algum desaparecimento de algumas formas de vida, ou da nossa própria forma de vida, eu acho que a gente tem que olhar isso como uma forma natural, porque a própria natureza que fez isso, ou seja, nós mesmos como natureza. E outra questão que segue nessa mesma linha é que o próprio planeta ele não vai deixar de existir, ele vai sofrer transformações, ele vai sofrer alterações que umas espécies vão deixar de existir e, consequentemente, outras espécies vão tornar a surgir, ou surgir no caso. Eu acho que nós, como seres humanos, temos que pensar no bem coletivo e, pelo menos, tentar, se a gente quiser sobreviver um pouco mais nesse planeta, a gente tem que tentar viver de uma forma menos destrutiva. Muito obrigado, querido. Uma participação. Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco de Assis. Eu acredito que esse é um tema muito denso, a questão do meio ambiente, e que a mesa apresentou vários tópicos a respeito dele. Então eu gostaria que o Bosco falasse um pouco mais a respeito de dois temas: o dogmatismo nas ciências e a questão das divergências no aquecimento global, e unir esses dois, porque apesar das divergências que existem na hipótese do aquecimento global, muitos têm feito pressão para que a própria negação do aquecimento global se torne crime, como é a negação do Holocausto. E eu gostaria que esse tema fosse ressaltado, frisado um pouco. Obrigado. Obrigado, querido. Mais uma participação aqui para nós concluirmos esse momento. Meu nome é Raquel, eu sou educadora. A minha pergunta é um pouco mais simples que a do meu colega.
Como solução do problema, Noemi, né? Seu nome é Noemi, disse que a solução estaria na educação ambiental. Como educadora, eu também percebo que, assim como termos sustentabilidade, educação ambiental tem caído num vazio, né, das aulas de ciências e geografia, quando muito, né? E isso tem se perdido muito na questão de propagar o real conhecimento disso entre aqueles que poderão fazer a diferença em suas vidas e na história. Como é que vocês veem a real concepção de educação ambiental? Muito obrigado, querida. Eu vou, como disse o querido Júnior, correr o risco de responder. Sim, mais uma questão? Perdão. Boa noite, meu nome é Luciana. Luciana. Continuando o ponto que a moça acabou de perguntar, na minha infância eu não tive na escola uma conscientização sobre a natureza, sobre a ecologia, sobre o futuro que me espera, né, ainda. Vocês dois, como professores, o Will como professor, eu não sei se o Bosco há a importância agora atual, talvez de uma matéria que fale sobre ecologia para já, de forma imediata, conscientizar essas crianças que estão nascendo, que estão crescendo, que vão ser o futuro, e que o futuro também é delas, né? Que sem a natureza, sem o mundo, vai prejudicar talvez mais essas futuras crianças do que nós atualmente aqui. Então, assim, já são tantas matérias, né, que a gente tem que ter. A gente quer tacar mais matérias, às vezes sobre sexo, às vezes sobre ecologia, e sobre drogas, e vai. Mas se é pertinente ou não, talvez colocar no currículo escolar essa matéria. Obrigado, querida. Eu ouvi de uma amiga, uma expressão que me fez eu me sentir recolocado no que eu achei ser o meu devido lugar. Eu dizia que eu era uma formiguinha nesses problemas e nas soluções do mundo. Mas ela se definiu como o cocô da formiga. E eu tive que me redefinir. E pensando bem, o cocô da formiga é tão pequeno diante de tudo isso, como qualquer resposta diante da escuta de um mundo que não vai nos parar pensando em grandes políticas para ouvir e agir. O cocô é adubo. Então, Júnior, correr o risco de ser otimista é o que importa. Pensar em resultado de uma ação é matar a ética que se pensava ter. Porque resultado é a separação do processo e a tese de que depois é mero objeto da ação de quem executou. É separação. A ideia de salvar o mundo é a pretensão heroína de quem se põe de fora do mundo para o mundo. Outra separação. Então o otimismo é o risco de, apesar de tudo, dar o melhor, seja como for. Nesse sentido, é preciso, para ser nos fundamentos filosóficos de um pensamento ecológico, em uma visão complexa e integradora de totalidade, não mais pensar em resultado. Isso seria a esperança de uma vida pessoal colher frutos de uma ação. Isso não é ético. A ética está, para além da mortalidade pessoal, a imortalidade do mundo. Apesar de mim, o bem é feito. Eu não vou plantar, no sobrenome do querido colega, um carvalho para esperar a sua sombra. Isso não seria ético. É preciso, portanto, um ato sem recompensa. Isto é amor. É a verdadeira noção da gratuidade da ética. A ética não é para o ser ético, é para o próprio mundo.
O ser ético se ausenta dos resultados e se compromete a um outro valor: o fim do resultado e a repercussão como chegada. Eu sou repercussão dos que antes me vieram, e os meus atos, que não são exclusivamente meus, terão também outra repercussão. Não há resultados. Então o que resta? O risco. Dê o seu risco nessa onda, que tudo será para além repercussão. A ninguém compete resultados, salvo aos egoístas e suas pretensões. Mas a Noemi, quando fala e cita Boff, dá um exemplo de uma das suas palestras que eu vi. Está ao YouTube para todos. Ele, como franciscano, falando sobre a tragédia do fim do mundo, a morte de milhares e milhões de pessoas, e isto e aquilo, falava com tanta doçura, com tanta serenidade e tão bom humor sobre a tragédia, que isso me tocou o coração. Como é possível falar da morte com amor? Como é possível ver toda a desgraça e fome sem perder o sorriso, a esperança e até a ternura? Pois bem, é nesse sentido que eu acredito, e como o Vitor disse muito bem, não precisamos salvar, olhar para fora a dita natureza, porque nós próprios somos natureza que fala, árvores que falam, nós somos terra que tem boca e olhos, e a ela voltaremos. Então, portanto, se a natureza em nós é natural, o que há para se fazer? Nada para além. Tudo é natural. Não há salvação, há ações. Basta. Raquel e Luciana, sobre o problema da educação. Mais uma disciplina na fragmentação de outras para ter notas e esforços de fazer colas nas provas para passar de anos. Meu Deus, mais fragmentações. É preciso pensar como quem sente, como quem vive, como quem também é pensado e é vivido em uma educação fora da escola. E ela já aconteceu. E se chama multimídia. Sem pedir licença, qualquer garoto de 14 anos pode ter mais audiência do que toda a Rede Globo investindo a potência de direcionar o nosso pensamento. Isso não está mais ao controle. Eis a totalidade falando como pretende, sem controle. É nesse sentido que, quando eu era menino ali, na década de 80, e que lia com avidez e preocupação sobre essas questões ecológicas, sobre filosofia, eu me lembro, eu que nasci em 71, e no ano de 1980, aqui próximo no Colégio Agostiniano, onde eu morava, no predinho de frente, ficava caminhando, dando voltas e voltas no quarteirão, porque eu sabia, pensava que a qualquer minuto, talvez daquele mesmo dia, o planeta iria acabar. Era a guerra entre Estados Unidos e União Soviética. E eu ficava pensando, a cada novo passo, eu conseguiria dar o passo seguinte? Eu ficava atônito e não sabia se terminaria o dia. Terminado o dia, e agora? Ficava desesperado. Menininho, as minhas procuras, as minhas buscas e atitudes me fizeram depois professor, que é o outro nome para um aluno esforçado que deseja retribuir uma caminhada de indignação e esperança. Então eu lia e estudava, e agora eu vejo muitos que penso que não estudaram nos livros que eu li, mas sabem o mesmo que eu sei. Por quê? Eis a educação do que antes era texto bidimensional e agora é multimídia em todos os poros, a todos os momentos, de todos os lados. É online, é simultâneo, é complexo. Em pouco tempo, o que antes era literatura se tornou multimídia. E, portanto, a consciência histórica fez o seu papel, fez-se história. E eu acho que cada um de nós hoje é, ao mesmo tempo, leitor e autor.
em uma velocidade que antes demorava o tempo da escrita e o tempo da leitura. Nós já somos caneta e papel uns aos outros. Eu acho que isso é a escola fora da sala de aula, graças a Deus. Obrigado. É interessante quando você menciona o dar o melhor. Em muitos momentos eu me pego fazendo algo não para receber uma recompensa futura, mas pelo prazer de estar fazendo naquele momento, pelo prazer de estar cuidando de uma coisa muito simples. Entende? É uma questão de abordagem de vida. Existe um sistema de vida, uma forma de vida, uma forma de ver que nós, na nossa forma tosca e ignorante, muitas vezes qualificamos de uma forma completamente errada, que é o Tantra, em que diz que tudo é ao mesmo tempo, em que nem existe, não vê separação, não tem pecado e não existe nenhuma distinção entre eu e o que está em volta de mim. No entanto, a própria imprensa, né, coloca o Tantra como sinônimo de bacanal. Mas tudo bem, são formas de abordar e de compreender certas realidades que estão fora do nosso alcance. Ao mesmo tempo em que o Gil menciona a multimídia, que hoje acontece através da internet, nós vivemos um momento em que o que hoje nós vemos como uma enorme evolução, em 20 anos nossos netos vão olhar para a gente e falar: o quê? Você precisava botar um telefoninho no ouvido para poder falar com alguém? Hoje eu viro e falo assim: computador, me liga com fulano de tal. Já acontece, né? Mas sem o computador presente. Ele vai estar presente no ar. Assim como as ondas de televisão e rádio que antigamente ninguém entendia como possível de ser captada por um instrumento, nós vamos ter essa capacidade de simplesmente estar na piscina e fazer assim, e estar lá a tela do nosso computador. E nós poderemos interagir com a humanidade, se nós conseguirmos superar alguma das crises que estão vindo aí. E com certeza nós vamos conseguir superar. Se nós olharmos para muitos mitos que nós temos hoje na nossa história, nós vamos poder identificar que algumas outras humanidades já existiram aqui. Só que a nossa história está muito mal contada, porque nós, em certos momentos, definimos que aquela era a verdade, em função daquilo que a gente estava enxergando, daquilo que a nossa ciência qualificou como científico. A ciência hoje, ela percebe que ela tem que sair desse dogmatismo, e em função disso começou a ser feito um trabalho muito forte em função da própria do próprio conceito do átomo, de como é que os mundos subatômicos reagem, e de toda uma relação entre a espiritualidade e a física que antes era impossível de ser pensada. Então a ciência ainda continua muito acadêmica e dogmática em certos países. Em outros ela já avança em direções que nós não temos muita noção, porque a imprensa, de forma geral, está muito preocupada em dizer o que é desgraça, o que é crime e o que acontece de ruim no planeta. Mas tem coisas maravilhosas acontecendo enquanto as pessoas estão se matando em São Paulo. Isso é a notícia principal. Não é. Tem coisas fabulosas sendo descobertas. A ciência está dando assim passos enormes em relação ao reconhecimento dessa interação de outros universos paralelos ao nosso com a nossa vida. Então a física quântica tem feito trabalhos muito importantes nesse sentido, e isso revoluciona de forma geral
a física mecanicista. Não é mais aquilo que era. Não existe nem na matemática nenhuma certeza absoluta. Então, o vazio da educação é natural, porque as informações estão vindo de outros lados. As crianças hoje, muitas delas já cobram dos pais atitudes irresponsáveis. E existem aí histórias correndo no planeta de que existem alguns seres, algumas almas vindo com uma qualidade especial, que uns chamam de índigo, outros chamam de cristal, ninguém sabe com certeza, mas com toda certeza nós sabemos que o Ritalin funciona e bota essas crianças que nós não conseguimos entender quietas. Porque nós temos que ter controle absoluto sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta, nós adultos, e achamos que as crianças têm que nos obedecer e ser do jeito que a gente pensou. Entretanto, elas vão conseguir, de uma forma delas, superar esse controle químico que nós estamos colocando sobre elas. Então, as transformações e as novas espécies estão acontecendo. Novas espécies estão sendo descobertas apesar da destruição da nossa biodiversidade. Então, está existindo uma transformação no planeta. Novas espécies estão surgindo nesse período em que nós estamos vivendo. Existem espécies que a gente há pouco compreendeu que conseguem viver em ambientes tanto de temperaturas extremas no frio ou no calor, em águas que vêm dos vulcões, em águas muito quentes, e outras que vivem num frio impensável para nós, mas que continuam existindo. Então, a vida, ela é muito mais rica do que a nossa mente, nesse conceito nosso de realidade, o Francisco, sim, com relação sim, mas esse é o dogmatismo na ciência, o aquecimento global, que são esses dois aspectos que realmente estão sendo vistos de uma certa forma como uma religião. É claro que os Estados Unidos escreveram uma história do pós-guerra que interessava a eles mostrar. Por isso é que a história é sempre contada do ponto de vista do vencedor. Ele conta do jeito que ele quer. E os Estados Unidos são mestres em manipular a história, em modificar a história, em contar aquilo que eles querem que você acredite. Nós somos uma cópia desse modelo. A nossa imprensa copia enormemente tudo aquilo que os americanos criam, esquecem enormemente que existem outras formas de pensamento. O oriental, ele pensa de uma forma cíclica. O alemão pensa de uma forma profunda. Nós, ocidentais, mais voltados para o lado americano, pensamos de uma forma muito superficial. Então, é evidente que existe um movimento que eu já mencionei aqui de religioso em relação ao aquecimento global, em relação à causa desse aquecimento. Mas são muito mais causas e efeitos de ações que dependem ou não de nós, que estão em jogo. Então, a ciência muitas vezes quer determinar uma realidade em função daquilo que ela vê. Mas a ciência, como já mencionei aqui também, ela não tem capacidade, nessa forma seccionista em que ela foi construída, de compreender o todo. Só a modificação desse paradigma é que pode criar condições para que o todo seja compreendido de uma forma completamente diferente pela própria ciência. Até o nosso próximo evento. Muito obrigado.